bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do MantelliCast. Toda quinta-feira um episódio novo para você. Érica Mantelli aqui, hoje eu vou fazer as honras da casa, estamos só no time feminino, o Dr. Domingos Mantelli não está presente aqui, mas ele estará assistindo e vai ver como esse episódio vai ser fantástico, porque hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, muito inteligente, que vai trazer muito conhecimento pra gente. Mas antes de apresentá-la, você já tá seguindo nas nossas redes sociais? Vamos embora, hein? Vamos lá, a gente tá em todas as plataformas, você pode ouvir ou assistir o MantelliCast. A gente tá no Amazon, Spotify, no YouTube, @MantelliCast e temos o MantelliCast Cortes. Então lembre-se de se inscrever, ative as notificações, compartilhe, manda ali para o seu colega, para o seu amigo, para a pessoa da família. E hoje é um assunto muito especial, que a gente vai falar sobre um tema que realmente tem ficado cada vez mais frequente, né, na população, que a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e sobre abuso sexual. Um assunto tão sério, tão necessário e que a gente espera trazer muita informação de qualidade para alertar a população e principalmente ajudar homens e mulheres que são vítimas desse mal. E eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que ela é uma querida, maravilhosa, que eu conheço há muitos anos. Tive a honra de trabalhar com ela, agora ela trabalha comigo e a gente sempre trabalhou junto, compartilha paciente, muitas histórias, é uma pessoa que vai trazer muito conteúdo para vocês. Seja muito bem-vindo, Lisandra Arita! Muito obrigada! Muito bom ter você aqui com a gente de novo. Muito obrigada por fazer parte dessa equipe maravilhosa sua, atender seus pacientes, atender as pacientes da clínica, né? E a gente sabe da importância de acolher este emocional. Exato. Obrigada pelo convite. Imagina, e bora falar desse assunto tão importante. Pois é, a Lisandra é psicóloga clínica, ela atua também na empresa, é psicóloga da Arita Treinamentos e é especialista em reprogramação de inconsciente. Trabalha aqui na equipe Mantelli também, atende nossas pacientes e o quanto é importante cuidar da saúde mental, né? Muito. Independente da fase, da idade, cada vez mais nesse meio que a gente vive, né? Tudo tão acelerado, as pessoas tão precisando desse cuidado, né? E muitas enxergam, tem preconceito, né, de querer cuidar da saúde mental, mas, gente, é fundamental. Todo mundo não é só que precisa, mas merece. Merece cuidar e a gente não sabe quantas, né, sensações foram absorvidas durante toda a infância, sim, durante, né, a vida uterina, e hoje eles estão afetando a nossa vida. Então, tem uma série de sensações que eu não entendo porque que eu estou sentindo no meu relacionamento, na minha vida, no meu trabalho, e tá ligado tudo nesse inconsciente, algumas sensações ruins que foram gravadas, e precisa reprogramar, limpar e aliviar todas essas sensações. Sim, isso é maravilhoso, porque serve independente da idade, né? Então, assim, sim, sempre é tempo. E a gente fala muito isso, a gente acompanhando principalmente gestante, quantas vezes uma grávida, por exemplo, tá com uma dificuldade de engravidar ou passando por algum problema, mas a gente tem que fazer uma pesquisa muito do que ela passou quando ela estava dentro da barriga da mãe dela. Nossa, tem tudo a ver, porque ela vai fazer uma série de associações e o inconsciente vai aflorar, né? Tanto é que tem uma paciente que você mandou e ela aflorou assim que o bebê nasceu, o abuso. Sim, verdade. Né? Então, assim, estava deletado aparentemente no inconsciente como um mecanismo de proteção, mas quando a gente tem um filho e a gente quer proteger este filho, o inconsciente vai mandar a lembrança novamente para dizer assim, olha, você tem que se proteger. E tem que proteger o seu filho, sim, porque pode ser que aconteça também do mesmo jeito. Sim. Então, a gente começou todo um trabalho no inconsciente para ela conseguir cuidar, acolher aquela criança que não tem culpa, que muitas vezes o que ela se sente é culpadas por ter deixado aquilo acontecer e ela não deixou. Simplesmente aconteceu e ela não conseguiu se defender e evitar e não teve quem protegesse. Sim. Bom, eu, como médica ginecologista, eu trabalho essa parte de sexualidade e eu lido diariamente com mulheres vítimas de abuso, tá? Então, isso é uma realidade que está presente em todas as classes sociais. Eu trabalhei muitos anos no SUS. Quando eu trabalhava no SUS e eu lidava com realidades assim de pessoas em situações de vulnerabilidade, sim, moradores de rua, pessoas que moravam em condições assim muito precárias, e lá era muito frequente o abuso, até porque as pessoas abusavam muito de bebida alcoólica, de drogas, sim, tinha uma questão social e eu achava muito que estava muito relacionado a essa classe. Só que quando eu vim para o consultório particular, que aí você fala, bom, a pessoa teve estudo, ela tem oportunidade, ela se alimenta bem e tal, então aqui ela não deve tem condições, teve uma educação. E aí foi onde eu me surpreendi
né, negativamente, claro, de ver a quantidade de abuso sexual que existe nos dois polos, tanto em pessoas que vivem na extrema miséria, na pobreza, na periferia, ou pessoas que estão na classe A+, também sofrem disso, porque, infelizmente... E não são pessoas desconhecidas. Sim. Né? Às vezes tem a ver com o pai, sim, que é sim, mais que grave ainda. A maioria dos abusos, infelizmente, as crianças sofrem de pessoas próximas. Então, pai, padrasto, tios, cuidadores e pai ou mãe, tá? Tem pessoas que acham que é só o masculino e que só a menina vai sofrer abuso. Não. Meninas e meninos e sofrem abuso por homens e mulheres também. Então, aí que vem também toda uma educação sexual. E esse é um grande projeto que a gente está também trazendo com o Instituto Mantelli para que a gente possa educar as pessoas, né? Falar de educação sexual é primeiramente para a gente poder orientar e proteger. Proteger a nossa sociedade, proteger nossas crianças, proteger esses pais. Falar abertamente de um assunto que dói, mas que é extremamente necessário e que quanto mais informação essas famílias tiverem, mais a gente vai conseguir fazer a prevenção, né? Primeiro, para essa mãe ter cuidado com esta criança, que muitas vezes ela estava realmente vulnerável, ela realmente não tinha nem essa proteção e nem com quem contar o que estava acontecendo com ela, né? As insinuações ou os toques que muitas vezes já não poderia estar acontecendo e a criança não tem essa liberdade ou essa confiança de poder contar isso para a mãe ou para o pai, na qual ela confia que isso é mais importante. O que acontece muito com o abuso que eu vejo, Lisandra, é principalmente o quê? As crianças, elas começam a sofrer abuso muito cedo. E aí, quando ela é muito pequena, 3 anos, 4 anos, o abusador, na grande maioria das vezes, ele tem um lado que ele atrai as crianças, né? Ou de brincadeira, ou é uma pessoa muito legal. Doce. Que a criança gosta. E aí, muitas vezes, o abusador, as pessoas acham, gente, que o abuso sexual é somente um estupro, né? Com violência. Não. E não. O abuso sexual, ele é inserido em diversas questões. Desde um olhar com malícia, desde querer levantar um vestido, ou tirar uma foto, ou ficar olhando sem a criança saber, às vezes, escondido, a criança se trocar. Érica, o que às vezes a gente não percebe, sabe essa coisa assim, tem que abraçar o titio, tem que beijar a titia, tem que cumprimentar, tem que se tocar. Não. Tem que se a criança, né, não quer, alguma coisa tem. Tudo bem, ela pode cumprimentar, falar oi, mas ela não tem que encostar. Ela Sim, não às vezes a criança não gosta, mas exatamente. tem que respeitar. E ela está aprendendo a dizer não. Isso, quando os pais não respeitam o não ou o limite que a criança já está querendo colocar, ela aprende o quê? Que não tem limites. E o abuso é uma falta de aprender a dizer não, que essa criança foi reprimida. A não permitir, né? Exatamente. Então, toda criança, ela já tem essa espontaneidade, muitas vezes, de não ter essa emoção reprimida. E aí, os pais reprimem essa espontaneidade. Aí é a hora que ela acha que ela tem que dizer sim para tudo. E muita criança, ela, na verdade, ela não tem o entendimento do momento que ela está sendo abusada e ela permite, porque ela não sabe. Então, às vezes, ela está no colo, ou às vezes um motorista ou alguém foi colocar um cinto de segurança, mexeu nela. Ela não entende que aquilo está sendo algo que é uma violência. E permite. E quando vai crescendo, que vai vindo a noção, e aí a mudança de hormônios, a entrada na adolescência, a vida adulta, ela começa a perceber que aquilo que ela passava, aquilo era um abuso. E isso gera um sentimento... Aí começa o trauma. Aí começa o trauma. Tem as crianças que, obviamente, sofrem o trauma escancarado já desde pequeno, ou seja, que tem que fazer algo forçado. Eu já tive muitas pacientes com histórias, assim, de doer mesmo, porque contam que eram obrigadas a fazer sexo oral, ou a masturbar, né? Um tio, um avô, algum vizinho, e se não fizesse, apanhava, e se não fizesse, a pessoa falava, não, se você não fizer, eu vou matar sua mãe, eu vou bater na sua mãe, eu vou fazer alguma coisa assim. Existe essa situação, que daí é um caso bem no extremo. E não se perdoa, porque ela se culpa e carrega essa culpa muito forte e precisa tratar. Exato. E existe a situação dessas outras que a gente está falando, desse abuso, que é um abuso tão grave quanto, mas que ele é mais velado, né? Que a pessoa
pessoa vem, ela tira uma foto, ela tá vendo escondido, ela passa a mão ali rapidinho, mas é um abuso. E a criança, quando ela percebe, depois numa vida um pouco mais pra frente, que aquilo foi um abuso, ela tem nojo do próprio corpo, ela às vezes engorda, quer se mutilar. Isso, tem muito isso. Muito de esconder. Sim, muitas pacientes minhas que vivem a luta contra a obesidade. Quando eu faço uma anamnese bem importante, a gente vai conversando e tal, eu sempre pergunto para as pacientes essa parte sexual, porque é muito comum mulheres quererem esconder o próprio corpo. Ou quando elas começam a emagrecer, que começam a ficar mais atraentes, Sim. assim, pelo padrão, né, da sociedade, que as pessoas começam a falar, nossa, como você tá bonita, nossa, você tá diferente, nossa, você tá linda. E aí começa a ser elogiada demais por outras pessoas, por outros homens, enfim, mulheres, elas já travam e começam o quê? Todo o processo de querer, não, né, inconscientemente, não, então eu não quero me mostrar, eu quero engordar mais, tal. Então, isso é uma coisa muito importante de tratar, porque isso impacta a vida de uma pessoa para sempre. Sim, no relacionamento, muitas vezes não consegue ter um relacionamento saudável com o parceiro, com a parceira, exatamente. E a gente não está falando só do abuso com a mulher, a gente também tem abuso com os homens, né? Muitos. E eles ainda ficam naquela confusão da homossexualidade, que piora ainda também, porque muitas vezes é um homem abusando de outro, de uma criança, homem. Sim. Então, são questões muito conflitantes internas dentro de cada um. E a gente precisa elaborar isso internamente dentro do nosso emocional. E o que acontece muitas vezes que eu vejo com as pacientes é que quando eles têm essa noção do que foi abusado e vem o sentimento de culpa, é porque em determinada idade, a criança nem tem sentimento nenhum em relação à parte sexual. Ela não entende que aquilo é um ato sexual, então para ela, realmente, ela não tem prazer nenhum, tal. Mas tem alguns adolescentes, ou uma criança um pouco, às vezes, mais velha, que permitiu, às vezes, algum abuso e sentiu, às vezes, uma resposta fisiológica do corpo. E aí, isso é o que mais machuca. Porque, mais assim, conflito. Como que eu posso ter sentido algo de algo tão horroroso e monstruoso? Então, eu também sou um monstro. Então, entra uma quebra da identidade, né? Porque a pessoa estava sendo abusada, vítima de algo monstruoso. E que ela não poderia ter tido desejo. Que não podia ter tido desejo, ou ter tido alguma sensação, ou ter pensado naquilo. E, infelizmente, é muito comum a criança que foi abusada, que se não teve um amparo ali e tal, esse abusador no futuro, se tornar um abusador no futuro, né? Ou ter comportamentos também de promiscuidade, né, múltiplos parceiros, ou mesmo de não se importar com o próprio corpo, abuso de drogas, porque a pessoa perde a identidade, né? Ela não sabe o que ela quer, aí fica naquele conflito mesmo, né? Não se sente amado por ninguém. Como é que eu pude, uma criança, ser abusada às vezes pelo próprio pai ou pela própria mãe, né? A pessoa que poderia mais me amar. Então, como que cresce, né, essa pessoa? Onde ela deveria ter sido amada, acolhida, protegida. As pessoas que mais deveriam fazer isso, às vezes foi a pessoa que mais causou esse dano. E aí ele ainda tem que fazer um esforço para esconder essa história, porque é vergonhoso, não conseguiu. E muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes assim, você contou para alguém para proteger? E às vezes ela tem que conviver com esse abusador por muitos anos. E aí o trauma ainda piora. Sim, eu tenho muitos casos de pacientes que sofreram abuso do irmão, ou do primo, ou do marido da tia, sabe? Assim, pessoas... E nunca contou pra ninguém. E aí a pessoa entre aspas, obrigada a conviver o resto da vida. Então, imagina a dor que é você, né? Conviver, olhar para aquela pessoa que, na maioria das vezes, finge que nada aconteceu, né? Sim. E óbvio, o abusador... E ainda tem que complementar, e muitas vezes tudo que ela não quer é ter essa pessoa, e ela ainda continua com o comportamento como se ela não desse limite àquilo. Ela não consegue colocar o limite. E isso se estende para outras coisas. Ela não consegue colocar limites para outras pessoas, por isso que entram muitas vezes em relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Porque ela não dá limite nem para ela e muito menos para as pessoas com que ela convive. Ela perde o discernimento do que está certo ou não. Ela permite qualquer coisa, porque se aquilo foi o que aconteceu, foi o que pior
né? Ela poderia viver. Poderia viver E e eu acho que permitir. vem muito com essa questão de culpa também, da pessoa depois viver um relacionamento muito ruim, é porque ela não se acha merecedora de algo bom, Sim. né? Ou assim, ah, não, eu tenho que aceitar esse meu namorado abusivo, o abusador, ou o meu marido, tal. Como se eu merecesse esse Como se eu castigo merecesse esse por causa dessa castigo. culpa. Exato. Então, isso, gente, é uma coisa que precisa, e as pessoas falam muito pouco. Eu tenho, às vezes, paciente que vem me contar com 60 anos, 70 anos, e a primeira vez que está contando para alguém é para mim, depois de uma vida toda sofrendo. E isso gera tanto impacto em tantas coisas. Então, pessoas que têm ansiedade, síndrome do pânico, Pessoas insônia, que não dormem. Não dormem, insônia, exatamente. Porque ela não podia dormir, porque senão ela ia ser abusada durante o período que ela está dormindo. Eu tenho pacientes que, assim, por que você não dorme? Depois vai lembrar durante a terapia que não dormia, porque era à noite que aconteceu o abuso. Imagina o trauma. E é muito comum. O que acontece? É um assunto que dói. Ó, eu tô emocionada porque me dói no coração mesmo, porque a gente acompanha muitas histórias, né? Imagina para quem passa. Só que eu falo sempre assim para paciente, pra gente curar uma ferida, a gente vai ter que limpar essa ferida, né? E limpar muitas vezes faz sangrar. Abre alguma coisa que a gente achava que estava fechado, não, né? A gente tenta, só que vai doer. Só que para cicatrizar de vez, você precisa limpar. Às vezes vai ter que cutucar, mas da maneira certa. Então, ter profissionais que entendam disso. Então, você, se é mulher, ter, né, um ginecologista que entenda sobre saúde sexual, sobre esse aspecto. Que possa ter te uma acolher. equipe multidisciplinar. Mulheres que sofrem, por exemplo, de dor na relação sexual, que têm vaginismo. Ter uma fisioterapeuta também com esse entendimento da parte de abuso. Ter o apoio da psicóloga. Não tem como a gente tratar uma pessoa que teve abuso sem a terapia. É fundamental, Sim, gente. É um cuidado pra gente reprogramar algumas crenças, a gente tirar fatores que são geradores de ansiedade, gatilhos, né? Sim. E reaprender, porque imagina só, uma pessoa que a primeira experiência sexual foi roubada dela, ao invés de ser algo bom com o parceiro que escolheu, né, com o marido ou com o namorado no momento adulto que ela decidisse, a primeira experiência da vida foi através de um abuso. Trauma. Então, imagina isso ao longo de uma vida toda. Então, muitas mulheres que hoje têm disfunções sexuais, que não têm libido, ou que não gostam de sexo e falam, ai, não, eu amo meu marido, eu amo. E é possível isso, você amar o seu parceiro, amar o seu marido, mas você não gostar de sexo. Por quê? Porque tem que investigar. Aciona essa sensação. Exatamente. E esse gatilho, ela não tem controle sobre a sensação que vem da repulsa que vem daquele ato. Exato. E às vezes as pessoas acham que também o abuso é só quando realmente ou houve a penetração. Ou quando... E não. Às vezes o fato de alguém ter te olhado, ou ou falado alguma coisa, dependendo da idade que foi e da força que foi esse impacto, né, para a memória dessa criança, isso vai gerar traumas pro resto da vida. Então é super importante, assim, buscar ajuda. Eu já tive um caso que foi um dos, assim, que mais também me deixou, assim, transtornada. Eu tive um caso muito sério de uma mulher que ela tinha sido vítima de abuso e ela já tinha sido estuprada já umas 3 vezes por pessoas diferentes. Olha essa história. E a primeira vez que ela foi abusada aos 17 anos, 18 anos mais ou menos. Ela mora no interior, numa fazenda, e ela foi estuprada por um funcionário da fazenda, a mando da própria mãe. Olha isso, olha essa história, gente, que absurdo. Por quê? Ela era uma menina que era muito tímida, não se relacionava, né? A mãe tinha medo dela ser homossexual, ou, né? E falavam, isso daí... Não vai casar, não vai casar, não vai ter namorar. filho, não vai namorar, não vai te dar herdeiro, nada, tal. E a própria mãe falou para um dos funcionários, falou, não, vai lá e faz ela virar mulher. Olha... Assim, eu lembro que... E a gente escuta as histórias e tem que tentar elaborar para ajudar o paciente, mas... Como elaborar. Exato. E como ajudá-la a perdoar essa mãe. Imagina o trauma dessa menina que sofreu, então ela foi vítima. E depois disso, ela já foi estuprada na rua, mais 3 vezes. E aí, olha só, né, o que ela passa exatamente, porque a vulnerabilidade que essa pessoa fica... E esse trauma que ficou no inconsciente, esse inconsciente muitas vezes vai repetir essa história como se isso fosse a única maneira de ela se relacionar. Sim. Né? Então, mal sabe essa mãe o que ela imprintou, causou, gravou nesse inconsciente para ela depois repetir outros relacionamentos como se esse
fosse o fosse modelo. o modelo. O modelo. É muito assim. Então, assim, essa foi uma paciente que me procurou para uma consulta ginecológica, de, entre aspas, rotina, querendo, né, melhorar a saúde e tal. E aí, quando a gente vai investigar, aí como você melhora uma libido dessa mulher com esse histórico? Então, assim, não tem como, não existe um remédio que vai resolver esse trauma. Então, Sim. é possível tratar, é possível melhorar. A gente tem casos lindos, E a gente né? também sabe que, por exemplo, mulheres que foram estupradas e tiveram filhos desse estupro também vêm com essa sensação. Sim. Traz essa sensação durante os 9 meses do conflito. Então, às vezes, já está no inconsciente da pessoa. E eu pego algumas pacientes que a gente trabalha no inconsciente que, se a mãe não queria ter relação sexual com o pai, ela também entende isso como abuso e o bebê já sente essa sensação. Ruim, né? Ruim. Claro. E aí traz essa sensação e não sabe por que repete isso. Sim. Na Depois sua da vida vida adulta. Porque é isso, a mãe, né, durante os 9 meses, o que ela sente, tanto de bom ou de ruim, ela pode passar para a criança, lógico, e por isso que a gente fala tanto do pré-natal emocional, de ter esse acompanhamento pré-natal psicológico, da gente, óbvio, a gente não vive numa bolha, né? A gente também não quer dar aqui alarmar e dizer que a mulher é responsável por tudo, ela é culpada por tudo, claro que não, a gente tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem como, né, controlar. evitar e controlar, mas a gente pode amenizar, e quando a gente tem um trabalho de pré-natal psicológico junto, é isso, né? O mundo, ele vai acontecer as coisas, a gente vai sofrer, né, coisas boas e ruins, mas como a gente interpreta e vive com isso, né? Eu acho que isso que é a grande diferença, saber lidar com as dificuldades. E melhorar o que está no inconsciente dessa mãe, porque inconscientemente ela acaba passando todas essas sensações para o filho. Então, uma mãe com um inconsciente mais saudável, né, melhor trabalhado, com certeza ela vai ter um bebê emocionalmente mais saudável. Sim, é mais seguro, né? Uma criança se sentindo mais segura, mais amada, e tudo isso. E outra, fora que a gente consegue, numa gravidez, cuidar disso, ter uma gravidez mais saudável emocionalmente e fisicamente. Sim. Porque é aquela mulher que, às vezes, tá passando muito mal na gestação também, muito São enjoo, conflitos. não tá aceitando a gestação, ou teve uma gravidez que foi inesperada, muitas vezes ela passa muito mal e ela é muito sintomática a gravidez toda, né? Então, de ter muita dor, de ter muita cólica, de ter muito sangramento. E mal pode ser que ela também está trazendo tudo que ela viveu na barriga da mãe dela e que talvez ela nem saiba conscientemente. Tem que procurar ajuda, e o inconsciente, né? Com certeza vai aflorar quando ela fica grávida, né? Vem à tona no emocional tudo isso. E você acha que pessoas que foram vítimas desse abuso sexual na infância também já tem estudos mostrando isso, que tendem a ter também depois comportamentos de relacionamentos mais abusivos depois na vida adulta? Como que você vê isso com seus pacientes? Então, é porque a gente fala quando é o abuso sexual, é o fato de ela não ter conseguido dar o limite ou dizer o não. E aí isso se estende para qualquer área da vida dela. Então, o abuso não é só sexual. É moral, é limites, é trabalho, é relacionamento entre parceiro e a parceira, né? Então, ela sabe dizer não. Geralmente, quem teve abuso tem dificuldade de dizer não. E eu acho que é legal a gente entrar nesse assunto agora, pra gente falar de abuso, de relacionamentos abusivos, né? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas já vivenciou um e não sabe, né? E aí, quando a gente começa a falar de quais são os sinais, né? De que esse relacionamento é saudável ou não, é abusivo ou não. Vamos falar disso um pouquinho, Li. Quais são, assim, os principais sinais de um relacionamento abusivo? Então, primeiro, não pode ouvir gritos, né? E, às vezes, a pessoa que teve muitos gritos na sua casa, ela acha que é normal o grito. Então, se ela teve isso com os pais, que a vida inteira gritou, e tem um marido que grita com ela falou, na minha casa tinha isso, o que tem de anormal? Mas o relacionamento abusivo já começou desde a infância dela, e aí ela acha que isso é um padrão, e não é um padrão. Sim, é falta de respeito. É falta de respeito, claro. Né? Porque o outro não está sabendo falar educadamente, com afeto, criando vínculos. Então, aí já começa o abuso, que ela nem sabe, né? E como outras coisas, o outro acha, pela insegurança dele, que ele pode te controlar. Sim. E aí ele começa na manipulação. Então, tudo que você não tem liberdade para fazer, né? E que num relacionamento saudável poderia,
o outro quer te controlar, o outro não quer deixar, o outro diz o que você pode, o que você não pode. E sabe o que é muito difícil? É porque, geralmente, nesse relacionamento abusivo, quando a pessoa quer controlar, no começo é um príncipe, né? Ou uma princesa. Não, eu entendo que ele me ama, nossa. Não, isso é por proteção. Preocupação. Né? Não, mas você vai sair e tal. Que hora você sai da faculdade? Eu vou te buscar. Aí no começo, nossa, que máximo, né? Ele vem me buscar e ainda abre a porta do carro. Só que aí depois isso vai passando de ser um cuidado para, às vezes, passar a ser um controle. Porque, às vezes, um dia que você chegou atrasada, a pessoa já está de mau humor e falou, mas por que você não tava... Não era às 10 horas que você saía? São 10h10, onde que você tava? Aí já começa ali um estranhamento. Ou reclamar da roupa, ou reclamar dos amigos, né? Então, assim, acho que um indício muito importante de um relacionamento que você está vivendo que não é bom é quando nenhum dos seus amigos são bons o suficiente para o seu parceiro, né? Quando a pessoa começa a falar, não, essa pessoa não presta, isso daqui não, eu não gosto do seu amigo, só põe defeito na tua família, no teu amigo, é geralmente essa pessoa porque querendo quer, isolar você sim, do mundo. Até Exato. para você não ter contato e as pessoas mostrarem para você o que tá errado. Sim. Ou, peraí, não tá normal ou não tá normal? E a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a própria mãe está dizendo assim, ele é um namorado maravilhoso. E qual é a referência de namorado maravilhoso? Ela está referindo ao pai, que também já era abusivo, Sim, e manipulador e agressivo, e ele nem é tanto assim, mas é um pouco? sim. Ou também a família que gosta, né? Porque às vezes só conhece um lado da pessoa. Então, quando às vezes a mãe, não, mas não termina com esse namorador, ele é maravilhoso, olha como ele é gentil, ele cuida de você, ele paga as suas contas. E é muito comum isso, né? A pessoa querer, tipo, abraçar você 100%. Mas só você sabe o que você está vivendo Exato. nesta relação de controle, de manipulação. Então, toda vez que a gente está namorando com um parceiro, ou pode ser também Claro, a parceira, os dois lados. né, que é muito inseguro e ele está compensando a insegurança dele, os medos dele te controlando, vai ter um relacionamento abusivo. Sim, e aí também a pessoa é aquela coisa explosiva, né? Que a gente já viu muito, eu pego isso de paciente, e é demais, assim... É aquele momento de, brigou, xingou, gritou, foi, né, horrível, foi super ciumento, aí depois chora, pede perdão, diz que, eu me descontrolei porque eu te amo muito, e você é minha vida, eu não posso viver sem você, me dá mais uma chance. E aí, às vezes, a pessoa, né, amolece o coração e fala, tá bom, vou te dar mais uma chance. E aí, passa alguns dias bem e aí volta tudo de novo. Aí fica nessa oscilação absurda, né? Então vai do céu ao inferno, porque no dia que tá bom, realmente tá muito bom, a pessoa é carinhosa, beija, às vezes tem um sexo incrível e muitas pessoas têm, né, dificuldade Essa briga, quando briga e volta, Exato. e aquela adrenalina toda. Exato. E aí depois também, em algumas pequenas coisas, já descompensa, né? E fala, aí põe a culpa na bebida, né? Desculpa, aquele dia eu briguei com você, mas eu tava um pouquinho, tava alterado. A culpa, geralmente a culpa é de quem? Da pessoa. De quem acionou esse gatilho de agressão. Nunca é dele. Então, tome muito cuidado, porque a culpa não é sua. Então, na primeira agressão é assim, faz o seguinte, tá bom, você pediu desculpa, mas vai tratar isso daí, por favor? Porque, assim, não pode se repetir novamente. E aí, a segunda desculpa, a terceira desculpa, não vai melhorar. A mulher ou o homem que tá passando por isso tem que se posicionar, né? Porque, assim, esses sinais, eles dá pra pegar desde o começo, se a gente ficar atento, né? Só que também o quanto você permite, a pessoa vai indo e você vai ter o relacionamento que você tolera. Não é o que você merece, mas é o que você tolera. Então, a gente não pode tolerar, né? Eu vou contar uma história até pessoal, eu nunca falei isso pra ninguém. Eu tive um relacionamento com 19 anos de idade e que eu comecei a namorar uma pessoa tal, e era incrível, gente, aquele cara, abre a porta do carro. Antes eu tinha tido um namorado que era namoro de adolescência, que foi incrível, tal, tenho memórias muito boas, mas era aquele namoro bem mais de criança mesmo, que a gente vai no McDonald's, tem que rachar a conta, porque, né, os dois ali, ninguém trabalhava. E aí eu comecei a namorar uma outra pessoa que era aquele cavalheiro, né? Então, abria a porta do carro pra mim, queria pagar a conta, eu falava, não, mas eu quero ajudar. Não, imagina. E me tratava, né, igual uma princesa. Então, eu lembro que foi, assim, 3-4 meses de namoro que eu falava, meu Deus, né, que príncipe. Tô no céu. Gente, olha como eu sou tratada, né? E, tipo, todas as minhas amigas ficavam, assim, impressionadas. Nossa, que cara legal, não sei o que e tal. Até que... um dos primeiros indícios de uma pessoa, assim, totalmente descompensada foi quando foi meu aniversário. Eu ganhei uma roupa de uma amiga minha, querida. E quando eu abri a roupa, ele pegou e falou assim, nossa, você não vai usar isso, né? Porque isso é coisa de vagabunda. Aí eu já assustei, achei muito forte. Assim, eu falei, nossa, né? Tipo, e não era nada, uma blusa de alcinha. Total. Aí eu já não gostei. Aí ele
se ligou tal, que falou alguma coisa, mas passou. E eu falei, acho que, sei lá, surtou. Só que aí começou, né, o controle da roupa. E assim, roupa normal. Não tô falando, né, nem de saia curta, não. Tipo, a calça jeans não pode, roupa de ginástica não pode, gola V não pode, não sei o quê. Um controle absurdo, até que começou o controle de tipo, sei lá, se eu receber uma mensagem de algum colega da faculdade pedindo uma matéria, mas quem que te mandou mensagem? Deixa eu ver. E aí, nisso, quando eu enxerguei, falei, não, gente, preciso sair desse relacionamento, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim, né? Isso aqui é horroroso, eu não sou assim, nunca namorei desse jeito e não mereço. E existe um dano psicológico, porque a pessoa ela faz uma armadilha disso, né? De mexer com seus sentimentos. Não, e aí, ela não deixa você aí, sair olha daquele o ciclo. ponto que chegou que eu me vi. Essa pessoa tentou suicídio. E falou que só não ia se matar se eu ficasse com ela. E eu, imagina, 19 anos. Olha a chantagem. A chantagem. Para você não sair... Aí você não tá sabendo do pior. Eu falei, então tá, a gente vai procurar ajuda, vamos procurar um psiquiatra, vamos no psicóloga e tal. Ele tinha uma psicóloga. E eu fui na psicóloga dele. E a psicóloga conversou comigo. E ela, eu nunca vi uma falta de ética tão grande na vida. Ela falou pra mim, neste momento, se você deixá-lo, ele pode se matar e a culpa vai ser sua. Então eu tive uma profissional, eu tive uma profissional que não foi nada profissional, porque eu era uma menina de 19 anos. Imagina. Que me deixou presa nessa situação que eu realmente não sabia como resolver. Porque eu falei, gente, então se a quem cuida dele tá falando que eu não posso sair desse relacionamento, então eu tô ferrada, né? Se eu sair... Aí você falou assim, quem que tá manipulando mais? E aí foi algo assim, doentio. Foi muito difícil. E é aquela coisa, né? A família sente. Então, assim, era um relacionamento que minha mãe não gostava, que minha mãe não queria que eu saísse. E eu tava louca pra terminar, e eu ficava procurando a brecha por onde terminar. Até que, graças a Deus, eu consegui me livrar, e enfim, nunca mais vi. E ele aceitou. E só desejo que seja feliz e bem longe de mim. Mas tem muita dificuldade de aceitar essas pessoas. É muito difícil. Às vezes, tem pessoas que só conseguem se libertar quando ela não quer mais. Entende? Porque ela vai manipulando de tal maneira, fazendo chantagens, sabe? Fazendo você cada vez se sentir culpada, botar você pra baixo pra você ficar mais acuado e com medo e ficar mais fala dependente. Assim, você nunca vai ser feliz com ninguém vai te amar como eu te amo e tal, aquelas coisas. E eu lembro da loucura que era dessa questão de ciúmes, porque... Pra mim, ciúmes nada mais é do que uma doença, né, gente? Pra mim, não existe ciúme saudável. Não, eu tenho ciúmes, é só aquele saudável. Existe. Não existe. Ciúmes não é saudável e ponto. Ciúmes faz mal. É insegurança. É você não confiar na pessoa. Não. Se você não confia, então nem namora, nem casa, enfim. E eram ciúmes... Ou você se trata, né, pelos seus medos, pelas suas inseguranças. E por que você é tão desconfiado assim. Lógico. E como que é namorar com uma pessoa que você não confia? Meu Deus. E eu lembro de uma situação que eu lembro que é um choque, porque hoje, né, com a minha maturidade, talvez do passado, eu falo, gente, como que eu não levantei aquela mesa e saí? Eu lembro de uma cena dele, assim, a gente no restaurante, ele falou assim, você tá olhando pra aquele cara? E assim, na época eu não tinha feito a cirurgia ainda de miopia, e eu não enxergava de longe. E eu falei, olhando pra quê? Aí ele falou, não, você tava olhando pra aquele cara. Aí a pessoa começa a inventar na cabeça que você tava olhando e eu não tava olhando pra ninguém. Tipo, eu tava querendo chamar o garçom. E aí a pessoa já tipo, quer levantar do restaurante, ir embora. É tipo um negócio louco demais, assim, sabe? E a loucura da cabeça. Como que faz a loucura da cabeça, os ciúmes? E aí tem mulher que às vezes aceita o mesmo homem, achando que é por amor, achando que é porque... Mas olha a diferença. Você não tinha dependência emocional dele. Se ele pega uma pessoa que não tem essa estrutura familiar e é muito vulnerável... Sim, a pessoa cai, com certeza, fica, né? ela... cria a dependência total dessa pessoa, porque ele acha que ele é o herói. Sim. E aí muitas mulheres criam a dependência, inclusive financeira, que aí é outro problema, porque eu já tive pacientes, até amigas mesmo, que não conseguiam sair do relacionamento, porque às vezes, sei lá, o cara foi lá e pagou uma mensalidade da faculdade. Ou pagou um tratamento pra mãe, sabe? Eu já tive pacientes assim. Sim, parece que ela sempre tá devedora. Devendo. E aí, se ela tenta terminar, ele joga na cara, ou ele fala, não, você não pode terminar comigo, então eu vou te cobrar, você tem que me pagar agora. Então, assim, gente, as pessoas ficam na mão de pessoas assim. Mas isso é um passo pro próximo, né? Que é onde começar, às vezes, a agressão, onde levanta o tom de voz, te acusar de mentiras, enfim, afastar você de amigos, afastar de família. Então, relacionamento tem que ser pra somar, né? Eu falo isso. Como que a gente sabe que a gente tá no relacionamento certo? Primeiro, né, o que a gente sente, como a gente é tratada, como a pessoa nos trata, e como essa pessoa trata os outros,
também, que é um bom indício, né? Como que ele, se é um homem, como ele trata a mãe dele, como trata a irmã, como trata a família, né? Se é uma pessoa que torce pelos outros, tá sempre reclamando, falando mal, porque geralmente essa pessoa que vive nesse relacionamento abusivo, o abusador é aquela pessoa que tá sempre certa, né? Ninguém presta. E ele nunca acha que ele precisa se tratar, Sim. né? Porque ele não tem defeitos, então tome cuidado. Uma pessoa que nunca acha que tem defeitos e que precisa se tratar, aí mora o perigo, entendeu? Sim, é verdade. Mas eu sei que hoje... E aí não tem chance, entende? Sim. Se a pessoa não consegue se autoanalisar e enxergar o que está acontecendo dentro dela, e nem que aquele comportamento não está adequado, então pode ligar o seu alerta aí. Sim. Que você já está realmente num relacionamento abusivo. E aí tem mulheres que passam anos amarradas, homens e mulheres, né? Mas a gente tem visto muitas mulheres. E aí existe uma questão social, existem mulheres que já engravidaram. Então, por exemplo, você tá num relacionamento abusivo e você engravida dessa pessoa. Aí você fala, bom, eu não vou querer ser mãe solteira, aí ele assumiu, aí ele melhorou um pouco, aí volta. Aí tem um filho, aí depois tem 2, a mulher deixou de trabalhar, aí depende da pessoa financeiramente. Pensa assim, nossa, mas ele gosta, o filho gosta tanto do pai, então ela também vai permitindo isso. Sim, sim. E qual a dica que você dá hoje para as pessoas que estão nos ouvindo, mulheres, homens também, mas que, sim, estão identificando ou falando, poxa, acho que eu tô nesse relacionamento, eu quero sair, não me vejo como sair. Como que você orienta? Porque o que eu vejo também, que quando eu tenho um paciente que ela fala, ai, não, mas ele tinha que ir para um terapeuta, eu falo, então vai você primeiro, você já tá indo. Porque o primeiro passo é a gente se fortalecer. Exato, né? Você vê muito disso? Sim, muito. E é se fortalecendo que ela vai colocar esse limite. Senão não tem jeito. E é que nem aconteceu com você. Você tenta escapar e não consegue. Então, cada sessão, às vezes, é assim. Ela tenta e ele já arranjou uma outra manipulação, né? Outra fragilidade dela. Aí ela melhora da outra fragilidade e ele vem, contorna e empurra ela de novo para baixo. Então, eu falo que é como se ela estivesse afogando sem uma boinha e quando vê, ele está empurrando a cabeça dela para baixo. Sim, entendeu? Afunda todo mundo junto, Exatamente. Né? Então, ela precisa realmente conseguir uma boia, sobreviver e chegar na terra e aí falar, não, agora não mais. E isso é só com terapia. Sim. E você acha, você já acompanhou casos assim, de sucesso? Então, assim, um relacionamento absolutamente disfuncional, em que existia realmente um abusador e tal, mas que quando os dois buscaram ajuda, foi possível melhorar e tratar? Olha, ou na maioria você vê que o abusador nunca vai. Nunca vai, né? É difícil, né? Nunca vai. Ele vai mudando de vítima, né? É mais comum, né? Sim. Se ela consegue... E geralmente, o que eu percebo, às vezes, o abusador depois não quer mais ela. Quando ela se fortalece, ela começa a dar limites dentro de casa. Então, ela não é mais a presa dele. Aí então, ele quer outra, né? Ele quer a próxima vítima. Sim. Que vai fazer tudo, que ele vai conseguir, né, fazer a manipulação. Porque quando, né, a pessoa já enxerga ele como ele é como se ele não se sentisse mais amado por essa pessoa. Sim. Entendeu? Porque ela enxergou a máscara. Sim, sim. Né? E ele não quer. Ele quer continuar sendo. A gente vai entrar em alguns transtornos de personalidade. Sim. E, às vezes, ele tem que ser tudo na vida dela. Senão, para ele, aquilo não faz sentido. Sim. Mas acho que o mais importante é, assim, as pessoas terem a noção, sabe? Não deixar, porque relacionamentos abusivos que não são tratados, a tendência é só piorar, não melhora. Se não tratar, só vai piorar. E aí vai todo mundo pro buraco. Aí a gente vê feminicídio, a gente vê os absurdos que a gente tem visto. Então, mulheres, às vezes, que vão denunciar, mas depois de anos, aí tem que passar, né, por medida protetiva, e passar por tantas outras coisas que, assim, não deveria ter que chegar nesse ponto. Mas se você vive uma situação assim, em que você enxerga, poxa, o relacionamento, gente, ele tem que ser saudável, ele tem que ser leve, né? O nosso parceiro, ele tem que vir pra somar. Você é aquela pessoa que torce pra gente, né? Então, a gente sabe o que é sinal de abusador, mas o que é um sinal de relacionamento saudável? Aquela pessoa que torce por você, quer ver você pra cima, que sabe aplaudir o seu sucesso, né? Então, que é feliz quando você tá feliz. Que é feliz quando você tá feliz, que não tem aquele ciúmes ou problema se a mulher ganha mais ou o homem ganha mais. Não, ele quer estar pensando no todo. Fala assim, vamos crescer junto. E aí a gente vai entender que uma pessoa segura, uma pessoa bem com ela mesma e que tem nessa maturidade emocional, o que acontece? Ele não vai deixar essas coisas interferir nas emoções internas dele. Ele vai ter essa regulação emocional.
Mas o abusador, ele não tem essa regulação emocional. E se ele não se trata, ele não vai ter nunca. Sim. E aí você já pode saber que ele tem algum transtorno de personalidade, com certeza, e ele nunca vai tratar. Sim. Isso me preocupa muito com adolescentes também. Então, às vezes, no primeiro namorado, né, que tão apaixonado, estão descobrindo os hormônios, eu já peguei tantas pacientes que eu vejo claramente sendo vítimas de um relacionamento abusivo e que não chegou nesse ponto de agressão, mas é o começo delas não se permitir. Então, eu falo muito isso pra elas também. Então, é aquele namorado, por exemplo, que quer forçar uma relação sexual, ou que a menina... E já aconteceu, eu estava atendendo esses dias uma adolescente, o namorado tinha que ver o celular dela todo dia. Eu, Ah, não, mas aí eu vejo o dele e ele vê o meu. Eu falo, tá tudo errado. Epa. Não. Entendeu? É a sua privacidade, a privacidade dele. Ele precisa confiar em você, no que você está dizendo. Ele pode te fazer perguntas. Mas ele não tem que ter certeza olhando o seu checar, celular. né? Ai, deixa eu ver quem tá te mandando mensagem. Se é certeza mesmo. Exato. Senão você vai alimentar ainda mais essa insegurança dele. Sim. Ainda mais essa desconfiança. Os dois ficam presos, né? Exatamente. Nisso. E ela não tem que provar nada. Sim. Né? É uma relação de confiança. Então, eu já tive muitas pacientes assim. Essa questão do celular, a questão de não poder mais sair com as amigas. Ai, como tá? Ai, não, meu namorado não gosta muito que eu saia com as minhas amigas. Então, tipo, né, não tá saudável, óbvio, uma coisa, tem ambientes, né, não precisa ir pra uma balada, né, como se estivesse solteira, mas sair pra jantar com as amigas, eu tive um caso, gente, esse foi assim, também marcou muito a minha vida. Uma paciente minha, ela tava pra casar, ela engravidou, e aí ela ia casar, ficou noiva e ia casar. E aí as amigas queriam fazer uma despedida de solteira, e o namorado falou, não, de jeito nenhum, tal, ela falou, não, também não quero. Aí as amigas marcaram um jantar, tá? Um jantar, um dia antes do casamento. E falou, eu vou jantar com as minhas amigas. Aí ele não gostou muito, mas daí ele ficou achando chato, né? Tipo, não deixar ela ir no jantar. Ela foi num jantar, restaurante normal. Na hora que ele ligou pra ela, pra saber, como é que tá, se vai demorar tal, tinha voz masculina no fundo, mas era da mesa do lado. E o noivo achou que eram homens que estavam sentados junto. Ele terminou o noivado, ele não casou. Eles iam casar no dia seguinte. Deus. Casamento marcado, igreja, festa, todos os convites. Aí a pergunta assim, será que não foi melhor? Não, com certeza, né? Porque, gente, mas assim, olha o nível de desconfiança, de despreparo emocional. E aí não precisa tratar isso internamente dentro dele, com certeza, né? Imagina o trauma disso, você ter que, no dia do seu casamento, ter que avisar todo mundo, olha, não vai mais ter casamento. Foi uma confusão, porque não deu tempo de avisar um monte de gente, teve gente que foi pra igreja. Tipo assim, parece coisa de novela, mas aconteceu isso com uma paciente minha, você acredita? Mas, óbvio, já era um relacionamento que já tava com indícios. E aí, aquela coisa de, não, vai melhorar. Que na hora a gente não acho que vai melhorar mas... depois. E a pessoa não consegue sair. Mas, assim, não dê o próximo passo se onde você tá não está bom. Procure ajuda. Se é uma pessoa que você acha ainda que vale a pena insistir, poxa, talvez ela está fazendo isso porque ela foi traumatizada, ela tem um modelo na casa dela e tal. Mas comunique, né? Fala, olha, é o seguinte, eu não vou tolerar mais isso. Se você quer algo comigo, a gente vai fazer um tratamento junto, você vai fazer terapia e tal, ou não me ligue nunca mais, não me procure. E tem muitos casais hoje que tem essa cabeça melhor, todos os atritos ou a falta de diálogo já no namoro, eles fazem terapia de casal antes de casar. Até para ter certeza que estamos alinhados, estabelecemos algumas regras, alguns limites que a gente não está alinhado antes de casar, né? E apara essas arestas antes de entrar nesse casamento. Nem vai pro próximo passo, porque não vale a pena, jamais. É o que eu falei, se não tá preparado pro próximo passo, não vá, porque a tendência é só piorar. E aí você viver um relacionamento que aí você vai ficando presa por questões emocionais, questões financeiras, pela família, pela sociedade, por um monte de medo, e você deixa de ser feliz, né? E outra, coloca a sua vida em risco, porque o que acontece muito é isso. No começo é um grito, depois tá aqui o celular na parede, desculpa, foi sem querer, soco na mesa. Isso aí é tão grave quanto um soco na cara. Então, assim, não tolere um soco na mesa. Não tolere quebrar um celular, ou xingar, ou quebrar um porta-retrato e falar, não, mas ele não me bate, mas pelo menos ele não me bate. Poxa, ele está te batendo. Não, e a questão isso é uma violência. Isso daqui não é um mínimo, ele não me bate. Não, entendeu? Às vezes, ele não me bate, ele... Não, isso daí é obrigação. É obrigação, né? Fala assim, mas ele é um ótimo marido, ele não me trai. Não, isso daí também é uma obrigação. Exato, é difícil. As pessoas entendem isso como uma qualidade, isso não é uma qualidade.
sexualidade, Sim. né? É um combinado que você fez com o seu parceiro de dividir aquela relação, Sim. de estar numa relação saudável. Exato. E aí isso é um gatilho para tantos outros transtornos, que é o que a gente tem falado. Então, transtornos de ansiedade, estados, né, depressivos, síndrome do pânico, pessoas que dormem muito mal, que estão sempre ansiosas, que desenvolvem disfunções sexuais, Depressão. sabe? Várias outras coisas e gatilhos para te atrapalhar em tantas outras coisas na vida. Quantas pessoas e mulheres maravilhosas que eu conheço que só foram deslanchar profissionalmente depois que saíram de um relacionamento abusivo, porque a pessoa não quer que você cresça. Ela tem né? Ela tem medo que você cresça para você ficar independente. Então sempre coloca um defeito ou medo, tipo, ah, não. E a autoestima vai para lá embaixo. Ah, não, você não deve fazer essa apresentação. Ah, não, você vai, né, mandar currículo para essa empresa, você acha que vão te aceitar? Imagina. Porque ele quer continuar que ela seja dependente. Exato. E além disso, é tão desgastante emocionalmente que a pessoa vive cansada, exausta. Brigar cansa, né? Depressiva, porque dá conta de toda essa loucura. Você acha que loucura. mentalmente, emocionalmente, ela já não está desgastada? Sim. Aí ela não sabe porque ela sempre está cansada, sempre está estressada, sempre está desanimada, desmotivada. Não é, porque é uma relação tão tóxica que você nunca consegue estar O bem. ambiente é tóxico. Eu tive uma paciente Exatamente. recentemente, inclusive. Ela veio por uma queixa de desejo sexual hipoativo, baixa libido. E aí eu fui fazer todo o histórico dela, avaliar exames, hormônios e tal. Só que existe ali uma disfunção do ambiente onde ela vive. Então ela trabalha num trabalho onde ela não gosta, onde ela é extremamente cobrada. O relacionamento com o marido pode também ser tóxico. Sim, também muito. O ambiente com o marido também não está legal. E aí ela tem infecções vaginais de repetição, que já fez vários tratamentos e nada resolve. E aí existe toda essa abordagem que a gente faz aqui multiprofissional. E quantas pacientes eu te encaminho, né? Nossa. A queixa é corrimento de repetição ou uma vulvite de repetição, mas que não vai adiantar você passar um tratamento. Uma candidíase. Não vai adiantar só uma pomada. Ela tem que ir primeiro para terapia. Por quê? Não existe remédio que vá tratar um ambiente disfuncional da sua família. Se o seu ambiente de trabalho é tóxico, se o seu relacionamento com o seu marido não tá legal, se a pessoa vive estressada, num nível, tipo, ela não tem... Eu tenho isso tudo anotado. Por isso que a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita. Sim. E anotar tudo em prontuário. Porque essa paciente, depois ela falou, eu usei o tratamento, mas não adiantou nada. Aí eu falei, então tá, mas você foi na terapia? Não. Eu mandei o encaminhamento pra psicóloga e pra psiquiatra, porque no caso dela tem indicação até medicamentosa. E ela, não consegui, eu só tomei os remédios. Eu falei, então não vai adiantar. Então, você vindo aqui ou em outro médico, você vai ficar pulando de médico. Por isso que o tratamento é multidisciplinar, Exato. muitas vezes. Você vai vezes. mudar de médico, vai mudar de receita e não vai resolver. Se você não mudar o seu ambiente, você não trata. Então, tem muitas vezes o tratamento, ele tem que ser de dentro pra fora e não só de fora pra dentro. E aí, isso vem o quê? O controle das emoções, buscar a terapia. E a gente sabe, lógico, hoje em dia a demanda é muito grande. O estilo de vida, a gente sabe que tá muito caro, mas a gente tem que fazer escolhas, sabe? E tem alguns tratamentos que eles têm que priorizar. Então, às vezes, é melhor você deixar de fazer uma escova no cabeleireiro, mas você pagar a sua terapia. Você deixar de, às vezes, fazer uma viagem, poxa, que ia ser super legal, claro, mas que adianta fazer uma viagem e nessa viagem você só brigar com o marido, com o filho, tá estressada e tal. Cuidar da saúde emocional, sabe? É fundamental. Não diz não, às vezes, pro trabalho para cuidar de si e aí depois não vai estar bem no trabalho, né? Porque vira um ciclo repetitivo e vicioso, com certeza. Nossa. E que dica que você dá, gente, esse assunto? A gente falaria, acho que umas 3 horas. Vamos marcar outro pra continuar. Vamos fazer relacionamentos abusivos parte 2? Vamos, Raquel? Muita coisa, né? Porque, gente, a gente quer alertar, né, as pessoas que, assim, relacionamento é pra ser leve, sabe? Pra ser feliz. Claro que todo relacionamento, seja com amigos, pais e filhos, trabalho, marido e mulher, lógico que às vezes tem pontos de conflito, ninguém nasceu grudado, as pessoas têm pensamentos diferentes e tudo bem, mas é possível você discordar com educação, com respeito e com amor, né? Você colocar o seu ponto de vista com amor. Você, muitas vezes, dá um passo pra trás, para os dois avançarem juntos pra frente. Um cede um pouco. Tem que ser, dos dois lados. Tem que ser bilateral. Não adianta um relacionamento que só um cede, só um faz, só um entrega. Vai chegar uma hora que a casa cai. E é o que às vezes as pessoas falam assim, e o que é um relacionamento, Lisandro? Ou um sempre está cedendo e o outro está mandando, ou os dois sempre estão brigando, ou
em algum momento vão se separar. E aí o verdadeiro relacionamento é quando os dois interagem, sabem negociar, tem maturidade emocional, porque na grande maioria das vezes não tem essa regulação, traz à tona tudo que está no inconsciente, nem sabe o que esse inconsciente tem dentro, cheios de gatilhos, e vai trazer isso para o relacionamento. E muitas coisas que às vezes está vindo da intrauterina ou da infância, e que às vezes você não está fazendo, né? Por que eu tô nesse relacionamento e não consigo sair? Procure ajuda. Não fique esperando o outro ir para terapia. Se você vê que... Faça você também, porque você merece, né? Sim, eu falo muito e a pessoa isso. não tem nem ideia do que ele trouxe do relacionamento dos pais e que já está registrado no inconsciente, e ele nem sabe que ele já está repetindo o mesmo padrão de comportamento, Exatamente. o mesmo relacionamento. E o inconsciente, quando ele não melhora e não limpa e não elabora o que ele precisa, ele vai repetir aqui fora para elaborar, para fazer algum sentido. E aí não faz e continua repetindo o padrão. Então tem gente que fala assim, não, Lisandra, eu quero me separar porque eu não aguento mais. Ok, você quer? Eu falei, mas se você não melhorar... Você vai procurar outro e vai ser igual. Igual! Exato. Você vai repetir o padrão. Ela não acredita. Eu falei assim, você está se livrando, mas se você não melhorar internamente, seu inconsciente vai buscar de novo o mesmo comportamento. Sim, isso é tão sério, gente, vem de tão também transgeracional. Eu vou deixar para um próximo episódio, mas eu tenho um caso de uma paciente assim, que a mãe dela foi vítima de um relacionamento super abusivo, onde existe, inclusive, violência muito severa, né, doméstica. Ela se separou desse marido, casou com um segundo marido, que também teve um relacionamento super abusivo. Aí a filha dela casou com uma pessoa com um relacionamento hiper abusivo. Então, assim, mas por quê, né? Como assim você não tá tendo exemplo? Mas é porque justamente, às vezes, você vai tolerando aquilo que você viu a infância inteira, e sabe? você começa a achar, o inconsciente, às vezes o racional não, mas o inconsciente começa a achar que aquele é um padrão conhecido. Sim, e aí eu tenho medo do que não é abusivo, sim, entendeu? Sim. O inconsciente ou acha tem. Que não existe... Né? O que acontece muito assim, então aconteceu com a minha mãe, então aconteceu comigo. Acontece tudo com todo mundo. Acho ou que todo acha mundo é que assim. A referência é assim, ele é um pouco melhor que... É, um pouco menos pior. É um pouco Esse que é o perigo. Não queira um pouco menos pior, queira o melhor. Você merece o melhor. Não Sempre. Tolere relacionamentos assim. Não tolere nada além do que seja sensacional para sua vida. Você nasceu para ser feliz, para viver em abundância, prosperidade, ser amado, amar. Isso é viver, né? Qualquer outra coisa diferente disso é sobreviver muito mal ainda. E a gente paga um preço muito alto. E aprender a se amar, né, é um treino diário que a gente tem que fazer com a gente. Ir para terapia é você dar valor a você mesma, ao teu emocional e cuidar de você, como fazer atividade física, como se alimentar bem, como cuidar da sua saúde. Sim, é já super tem uma importante. frase que fala, luxo mesmo hoje em dia é ter saúde mental. E porque não adianta você tomar a vitamina que for, usar o hormônio que for, ter um corpo sarado, malhado, se internamente você tá destruído, vivendo relacionamentos tóxicos, abusivos, ou você sendo abusador com alguém. Porque ao invés de você estar amando, você tá prejudicando. Você tá, né, matando as pessoas ao pouco. Então, se você é o abusado ou o abusador, que esse podcast sirva para você. Leve um alerta. Vai tratar. E sempre é possível tratar, melhorar e mudar. Não basta a gente querer, tem que dar o primeiro passo, né? Ficar só sentado aí no sofá que vai resolver. Bora melhorar. Obrigada, gente. Maravilhosa. Qual a nota desse Mantelecast de hoje, gente? Vai bombar. 1000. Nota 1000. Sensacional. Eu falaria aqui 3 horas, que tem muita coisa e quanto isso interfere com uma vida inteira. Mas vamos deixar para uma próxima parte 2 com Lisandra Arita. Teremos. E se você gostou, gente, deixa um recadinho, siga a gente nas redes sociais, Mantelecast, @Mantelecast Cortes também. Siga, compartilhe, comente, ative as suas notificações, deixe recado, qual assunto que você quer que a Lisandra volte, qual assunto que quer que a gente fale de novo, que a gente vai trazê-la de novo e trazer outros convidados. Coloque quem você gostaria que estivesse aqui. E de repente a gente pode fazer alguns, Raquel, de misturar pessoas de áreas diferentes para falar de um assunto. Vamos fazer isso? Uma roda. Sabe, mas com visões diferentes, cada um de uma área, acho que fica bem legal pra gente falar de diversos assuntos. Vamos fazer isso, um feat diferente por aqui. Inscreva-se no Spotify, estamos na Amazon, todas as plataformas digitais também e no Instagram, @Mantelecast, tá bom? Beijo, 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 fomos!